O café que você está segurando neste momento, isso mesmo, essa xícara que muitos de vocês erguem todas as manhãs, pode estar sutilmente separando você de Deus. Mais do que um simples hábito, essa bebida cotidiana está silenciosamente embotando sua sensibilidade espiritual, um gole após o outro, sem que você perceba o véu que desce sobre sua alma. O que vou compartilhar agora está fundamentado no que escrevi em Conselhos sobre Dieta e Alimentos, especialmente no capítulo sobre o uso do chá e café, nos Testemunhos para a Igreja, volume 2, sobre temperança, e em O Ministério da Cura, onde abordo como substâncias estimulantes afetam nossa vida espiritual. Procure estes materiais para aprofundar seu conhecimento, pois o que direi aqui tem base em mensagens que recebi diretamente de Deus. Tenho observado com profunda tristeza como o café se tornou um ídolo moderno aceitável até entre os que professam seguir a Cristo com inteireza. Vejo xícaras nas mesas de manhã, nos encontros sociais, nas reuniões de oração, em toda parte, sem qualquer hesitação ou questionamento. É apenas um cafezinho, dizem. Não faz mal a ninguém. Estas palavras revelam o engano que tem se infiltrado em nossos lares e congregações. O Senhor me mostrou como esta bebida, aparentemente inofensiva, foi gradualmente envolvida por uma aura de aceitabilidade social. O aroma do café nas manhãs de família, o conforto aparente de uma xícara quente após uma refeição, o ritual de reunir-se com amigos nas cafeterias, tudo isso construiu uma fortaleza de justificativas que protegem este hábito do escrutínio espiritual que merece. Muitos ministros do Evangelho, que deveriam ser exemplos de temperança, são os primeiros a estender a mão para a xícara estimulante, sem perceber que diminuem sua própria sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Quantas vezes vi pastores recorrendo ao café para manterem-se alertas enquanto preparam sermões, sem perceber a ironia de dependerem de um estimulante artificial para proclamar a palavra que deveria ser inspirada pelo Espírito. A verdade que preciso lhes revelar é que o café trabalha diretamente contra a sensibilidade espiritual. Não são apenas palavras minhas. Foi-me mostrado como esta substância age sobre o sistema nervoso, criando uma excitação artificial que é invariavelmente seguida por depressão. Cada xícara age como uma pequena chicotada em seu sistema nervoso. Inicialmente, você sente aquela elevação momentânea, aquela clareza aparente, mas logo seu corpo exige mais, como um devedor cobrando juros. O café não traz verdadeira energia ao corpo. Ele extrai as reservas que você já possui e as consome rapidamente, deixando mais exausto depois. É como pedir dinheiro emprestado a juros altíssimos. A conta sempre chega, e maior do que o valor inicial. E assim, gradualmente, sua sensibilidade espiritual sofre. A oração se torna mais difícil. A concentração na palavra de Deus diminui. A percepção das suaves impressões do Espírito Santo se embota. Você já notou como é mais difícil sentar-se quietamente em meditação após consumir café? Como sua mente divaga quando tenta orar? Como as sutis nuances da voz de Deus parecem mais distantes? Isso não é coincidência. O que chamamos de bebida social inofensiva coloca uma camada de poeira sobre o espelho da alma, onde deveríamos refletir claramente a imagem de Cristo. Foi-me mostrado que muitos que desejam sinceramente crescer na vida espiritual estão, sem saber, levantando barreiras contra seu próprio progresso através deste simples hábito diário. Lembro-me de uma jovem dedicada que buscava entender por que suas orações pareciam bater no teto. Ela jejuava, lia as Escrituras, participava de encontros de oração, mas continuava sentindo um véu entre ela e Deus. Quando finalmente abandonou o café que consumia diariamente, em poucas semanas, experimentou um despertar espiritual que surpreendeu a todos ao seu redor. O Senhor me revelou que o café cria uma falsa sensação de necessidade. Observe honestamente. Você consegue passar um dia inteiro sem sua xícara? Sente irritabilidade, dor de cabeça ou desconforto quando tenta? Esta dependência, embora possa parecer pequena comparada a vícios mais destrutivos, é ainda assim uma forma de escravidão. E como podemos estar plenamente disponíveis para Deus quando estamos presos a estas pequenas dependências? Muitos argumentam, mas é só um pouquinho, uso com moderação.
Foi-me mostrado que é precisamente nesta justificativa que reside um grande engano. A moderação em coisas prejudiciais não é virtude, é um compromisso gradual que leva à escravidão. É como permitir um pequeno pecado em sua vida, dizendo a si mesmo que está sob controle. Mas estes pequenos compromissos enfraquecem nossa determinação e, com o tempo, tornam mais difícil discernir entre o certo e o errado em questões mais importantes. Você já experimentou aquela sensação de tremor nas mãos ou palpitações após consumir café? Seu corpo está lhe enviando sinais, avisando que algo não está certo. Quanto mais sensível for seu sistema nervoso, mais claramente perceberá estes efeitos. As pessoas mais espirituais que conheço são frequentemente as mais sensíveis aos efeitos nocivos dos estimulantes, porque cultivaram a sensibilidade ao Espírito Santo. E esta sensibilidade se estende também à percepção do que prejudica o templo do corpo. A Bíblia nos ensina: sede sóbrios, vigiai. Como podemos manter a sobriedade espiritual quando intencionalmente consumimos algo que sabemos alterar nosso estado mental? Como podemos vigiar adequadamente quando embotamos nossa própria percepção? Quando o apóstolo Paulo fala sobre tratar o corpo como templo do Espírito Santo, não está apenas se referindo a grandes transgressões, mas também aos pequenos hábitos que diminuem nossa capacidade de servir a Deus com plena clareza mental e espiritual. Os reformadores de saúde e temperança ao longo da história cristã reconheceram esta verdade. John Wesley, por exemplo, pregou fortemente contra o uso de estimulantes porque percebia como diminuíam a sensibilidade espiritual de seus seguidores. Os grandes avivamentos sempre foram acompanhados por um retorno à simplicidade e temperança em todos os aspectos da vida. Se você deseja experimentar um despertar espiritual genuíno, permita-me sugerir um caminho prático. Considere fazer um jejum de café por 21 dias. 3 semanas, o tempo suficiente para seu corpo se libertar da dependência física e para você começar a notar a diferença em sua vida espiritual. Os primeiros dias podem ser desafiadores, dores de cabeça, cansaço, irritabilidade. Estes são sinais de que seu corpo estava realmente dependente. Mas depois que passar essa fase, você começará a experimentar uma clareza mental e uma sensibilidade espiritual que talvez não conheça há anos. Durante este período de afastamento, substitua o café por água pura ou infusões de ervas naturais não estimulantes. Dedique o tempo que normalmente passaria preparando ou consumindo café a momentos extras de oração. Peça a Deus especificamente que restaure sua sensibilidade espiritual e lhe conceda discernimento. Compartilhe esta jornada com um amigo de confiança que possa orar por você e encorajá-lo nos momentos difíceis. Se quiser receber mais mensagens como esta diretamente em seu WhatsApp, acesse o link no comentário fixado deste vídeo. Estas orientações espirituais podem ser um suporte diário para a sua jornada de reforma. Lembre-se, esta não é uma questão de salvação por obras ou méritos. Não é o ato de abster-se do café que o salva, é a graça de Cristo. Mas é precisamente porque somos salvos pela graça que desejamos remover qualquer obstáculo que diminua nossa capacidade de perceber, apreciar e responder a essa graça em nossa vida diária. Tenho visto famílias inteiras transformadas quando decidem juntas abandonar estes estimulantes. O pai, que antes era irritável com os filhos, encontra mais paciência. A mãe, que se sentia constantemente esgotada, descobre uma fonte mais profunda de energia. Os filhos aprendem desde cedo o valor da temperança e autocontrole. As devoções familiares ganham nova profundidade quando todos os presentes estão plenamente presentes, sem a névoa dos estimulantes embotando sua percepção. Em minhas visões, foi-me mostrado como no tempo do fim, quando as questões espirituais se tornarem mais intensas e a linha entre a verdade e o erro mais sutil, será essencial ter clareza mental e discernimento espiritual aguçado. Aqueles que permitiram que seus sentidos fossem embotados por estimulantes e indulgências estarão em desvantagem na grande controvérsia. Como poderão discernir os enganos sutis se voluntariamente diminuíram sua capacidade de percepção espiritual? Pense nas manhãs em que você acorda sentindo-se exausto, apesar de ter dormido o suficiente, e automaticamente estende a mão para a xícara de café. Este ciclo de dependência
Cansaço estimulante, mais cansaço, mais estimulante, não é o plano de Deus para sua vida. Ele deseja que você experimente o verdadeiro descanso que vem de um corpo em harmonia com as leis naturais, de uma mente clara e de um espírito em comunhão constante com o Criador. Também devo lhe advertir sobre o perigo das meias medidas. Muitos tentam reduzir o consumo de café sem abandoná-lo completamente ou substituí-lo por versões descafeinadas que ainda contêm porções menores dos mesmos elementos prejudiciais. Estas soluções parciais geralmente resultam em retorno aos velhos hábitos. A verdadeira libertação vem da abstinência completa, permitindo que seu corpo se recupere totalmente e que sua sensibilidade espiritual seja plenamente restaurada. Quando visito igrejas hoje, fico entristecida ao ver cafeteiras em salões de confraternização, café sendo servido antes dos cultos e membros justificando esta prática como forma de atrair visitantes. Pergunto, que tipo de adoradores estamos formando se os preparamos para ouvir a palavra de Deus primeiro embotando sua sensibilidade espiritual? Será que realmente cremos que precisamos de estimulantes para tornar a adoração a Deus atraente? Queridos irmãos e irmãs, sei que esta mensagem pode parecer rigorosa para alguns de vocês. Vivemos em uma cultura que celebra e normaliza o consumo de café. Talvez você nunca tenha considerado que este hábito aparentemente inócuo poderia afetar sua vida espiritual. Mas peço-lhe, em nome de Cristo, que examine este assunto com oração e honestidade. Não se trata apenas de uma questão de saúde física, embora isso também seja importante. Trata-se fundamentalmente da clareza com que você percebe a voz de Deus, da sensibilidade com que responde aos movimentos do Espírito Santo e da liberdade com que serve ao Senhor, livre de dependências desnecessárias. Imagine-se daqui a um mês completamente livre desta dependência. Visualize-se acordando naturalmente revigorado, sem necessidade de estimulantes para enfrentar o dia. Imagine sua mente clara durante o culto matinal, absorvendo profundamente as verdades da palavra. Imagine sua vida de oração enriquecida, com novos níveis de intimidade com Deus que você talvez nunca tenha experimentado antes. Esta liberdade pode ser sua. Este despertar espiritual está ao seu alcance. Não é uma promessa vazia. Tenho visto esta transformação em inúmeras vidas ao longo de meu ministério. Homens e mulheres que abandonaram estes estimulantes por amor a Cristo descobriram uma claridade espiritual que não conheciam antes. Ao concluir, deixo-lhe este apelo. Dê a si mesmo a oportunidade de descobrir como sua vida espiritual pode florescer quando livre deste entorpecente comum. Faça um compromisso hoje, não amanhã, não algum dia, mas hoje, de iniciar esta jornada de libertação. Ajoelhe-se agora mesmo e peça a Deus força para este passo de fé. E, por favor, compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e que precisam ouvir esta mensagem. A reforma que experimentar em sua própria vida pode inspirar muitos outros a buscar a mesma liberdade e clareza espiritual. Lembre-se das palavras de Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não permita que uma simples xícara de café se interponha entre você e a plenitude da vida espiritual que Cristo oferece. O sacrifício é pequeno, a recompensa inestimável. Uma mente clara, um coração sensível e uma alma plenamente desperta para as coisas de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração e você deseja receber outros vídeos como este diretamente no seu WhatsApp, é só acessar o link que está no comentário fixado deste vídeo. E aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. Assim, juntos, espalhamos mais luz, reflexão e esperança. Até o próximo vídeo.